Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com o Pamplona. E hoje nós vamos debater e papear sobre um tema muito importante na teoria e na prática das nossas relações do direito e com a comunicação em geral. Redação jurídica. E sabe quem eu escolhi para ser o entrevistado deste programa? Senhoras e senhores, Antônio Gide. Bacharel em Direito pela UFBA, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, doutor pela Universidade da Pensilvânia e hoje meu colega, professor, colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Antônio Gide é um dos grandes valores que a Bahia, da minha geração, produziu. Alguém que é um referencial e que eu tenho uma enorme satisfação, prazer, privilégio de chamar de colega e, mais recentemente, de amigo. Gide, que bom recebê-lo no Papeando com o Pamplona. Pamplona, é um prazer para mim estar aqui, ser seu amigo e ter sido convidado para conversar um pouco sobre o meu livro. E nós vamos conversar sobre redação jurídica. Gente, Gide é uma referência, eu falei aqui, uma referência para o pessoal da minha geração. Ele é um pouquinho só mais velho que eu. Talvez eu estou mais gasto, mais quilometragem, ele está bonitão ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu ouvi falar de Gide pela primeira vez quando eu entrei na faculdade. Ele se formou, né, no ano que eu ingressei. E ele já tinha lançado um livro sobre a história da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, né, que ele tem, nesse ponto, até é uma história familiar relacionada a isso, ele pode falar nesse ponto as suas pesquisas nessa reflexão e mais. Quando eu fui fazer o mestrado na PUC de São Paulo, logo nos primeiros dias eu entro na livraria, que era nosso lugar mais assim de pesquisa, de saber as novidades, estava lá o livro dele, lançado pela Saraiva, sobre litispendência conjugada em ações coletivas. Eu comprei o livro. Eu disse, olha, é aquele cara que eu tinha ouvido falar na graduação, eu não o acompanhei, eu não o conhecia pessoalmente. Mas ele se tornou muito rápido uma referência do direito da Bahia para o mundo. E depois eu tive esse privilégio de o encontrar no programa de pós-graduação, de ver o seu talento, a sua inteligência e dizer, olha, aquele cara que eu queria conhecer, que eu queria me tornar colega, amigo, está aqui. E eu tive a oportunidade de bater alguns papos com ele, um papo especial aqui nessa minha casa. A gente conversou um tempão, viu quantos pontos comuns nós tivemos. Eu disse, vamos começar uma amizade. E nesse ponto, sem nenhuma homenagem à amizade, mas sim ao talento que ele demonstrou na vida, no mundo do direito, eu digo, você vai ser entrevistado Papeando um dia, que bom que eu estou realizando esse desejo. E por que eu estou fazendo essa introdução um pouco longa? Para explicar por que eu escolhi esse tema. E, na verdade, não para explicar, para perguntar para ele, sabe? Porque ele se tornou uma referência de processo coletivo. Ele não é simplesmente uma referência teórica. Ele ensina processo coletivo numa universidade norte-americana, que é o berço das ações coletivas. Eu disse, olha, Gide, eu quero lhe entrevistar sobre ações coletivas. A referência aqui, todo mundo fala sobre um código de processo coletivo, você é a referência, todo mundo sabe da sua história, quem acompanhou. Eu queria falar sobre isso. Eu já disse, não, Rodolfo, você escolhe. Ele falou, você escolhe. Mas eu queria falar sobre redação jurídica. Gide, você pode explicar para o pessoal por que eu resolvi lhe entrevistar sobre redação jurídica e não sobre ações coletivas? Claro, mas antes eu queria falar da importância de ter modelos. Você acabou de dizer que você viu uma pessoa que fez algo que você quis fazer. E eu tive os meus modelos também. Eu tinha um pessoal um pouquinho mais velho que eu, que tinha ido para São Paulo, que estava escrevendo um artigo. O quanto é importante a pessoa ter modelos e o quanto é prejudicial não tê-los. Uma pessoa que não tem modelos, ela não sabe aonde ela pode chegar. Então é muito importante isso que você falou. E enquanto você me olhava um pouco mais à frente em termos de idade, eu também te acompanhava atrás. E eu também pensava que um dia eu seria entrevistado aqui. E olha eu aqui. Então,
A gente precisa ter modelos, e você é meu modelo. Isso aí, eu já vou botar isso no meu currículo Lattes daqui a pouco, porque, sem dúvida, que eu receber esse elogio, para mim, é sensacional. Mas Gide, explique por que você insistiu que a gente fizesse um papel sobre o seu novo livro sobre redação jurídica. Veja, as pessoas sempre perguntam assim para quem escreve, qual é o seu melhor livro? E a resposta é o próximo. O próximo, o que eu estou escrevendo. Mas enquanto eu ainda não escrevi o próximo, este é, para mim, o mais importante. Eu tenho me dedicado nos últimos 15 anos a estudar esse assunto. Eu não nego toda a produção que eu fiz sobre processo coletivo. E veja que eu estou um pouco rouco, porque eu tenho divulgado esse livro bastante em cursos. Mas ainda que eu tenho orgulho de tudo que eu produzi. E tem orgulho mesmo, porque você é uma referência mesmo. Eu digo, eu tô falando sério porque é mesmo desabafo, sabe? Eu queria falar sobre ações coletivas, nunca fiz um episódio papel sobre ações coletivas. A gente precisa desenvolver no Brasil uma cultura de ações coletivas, mas aí ele vai dizer, mas eu li o livro todo, sabe? E realmente eu quis conversar sobre redação jurídica por causa disso, mas explique. Então veja, não estou negando a importância, mas a importância desse livro é ainda maior. Já me perguntaram várias vezes e eu digo, se aqueles todos os livros e todos os artigos e o Código de Processo Coletivo, tudo que eu produzi, eu diria que tem um valor 9. Este livro e esta nova ideia tem uma influência, um valor 100, incomparavelmente maior que tudo que eu já fiz. Porque o que eu fiz, ele, não que não seja importante, mas tem uma aplicação limitada para um grupo de processualista que gosta de processo coletivo. Aqui não, a gente está falando de juízas, estamos falando de promotores, advogadas, estudantes, professores, escritores acadêmicos. Então, é de uma importância tão maior que, de uma certa forma, esconde tudo o que eu fiz antes. E como é que surgiu o seu interesse em falar sobre redação jurídica? Porque, só um detalhe, você ensina ações coletivas lá nos Estados Unidos, mas também ensina redação jurídica lá. É uma coisa um pouco estranha que... Um brasileiro ensinando redação jurídica para americano. Ensinando redação jurídica... Em inglês. Em inglês é um pouco complicado. Eu consigo perceber a arrogância dessa pretensão. Mas tudo começou com a própria ideia do processo coletivo. As pessoas me mandavam artigos, petições iniciais... teses, livros, e eu comecei a perceber que sempre eram os mesmos vícios. As pessoas sempre tinham os mesmos vícios linguísticos de escrever. Muito prolixo, frases muito longas, tudo muito complicado, muito difícil. Então, uma das maneiras que eu gostava de fazer era o seguinte, eu não entendia um texto e eu dizia para a pessoa: essa é a minha área, eu já escrevi sobre isso, mas eu não estou entendendo o que você quer dizer. O que é que você quis dizer? Aí a pessoa lia e dizia, eu quero dizer isso. E por que você não disse? As pessoas têm essa mania de querer dizer uma coisa, mas ser muito óbvio dizer aquela coisa. Então ela quer escrever bonitinho. Então ela codifica, escreve de uma forma muito genérica, muito ampla, frases invertidas, frases longas, palavras difíceis, codifica e manda para o receptor. O leitor lê aquilo e ele precisa decodificar para entender, porque ele não quer saber aquilo que você falou. Ele quer saber aquilo que você quis dizer. E eu sempre dizia, se você quer dizer isso, por que você não diz? E a pessoa dizia, e eu posso? Deve. E exatamente vendo todos esses vícios que eu comecei a colocar no papel sugestões para as pessoas. Eu estou vendo justamente que a sua experiência com ações coletivas acabou repercutindo na redação jurídica, no tema da redação jurídica. Exatamente. A experiência na academia em escrever sobre o processo coletivo, sobre um tema específico,
me fez cultuar a linguagem. Eu acho que isso é sensacional. E por quê? Porque eu ensino métodos de trabalho científico, metodologia lá no programa, e eu me vi no seu livro, né, algumas críticas que você faz, críticas que eu já fazia para os alunos, e olha que tá ali. Agora a referência assim, olha, tava aquele negócio que eu falo, vê no livro de Gide, que você vai ver isso de uma forma muito acessível, de uma forma muito compreensível. E isso para mim é sensacional. E na verdade o seu livro é um livro para a gente ler assim, não vou dizer numa sentada, mas num final de semana todo, dá para curti-lo. Isso é engraçado dizer. É um livro jurídico que você pode curtir, aprender, até dar risada, né, em vários aspectos. E eu queria que você fizesse, é um desafio, vou fazer um desafio, né? Havia um monte de pecados na redação jurídica. Eu queria que você fizesse o top list, sabe? Assim, eu quero assim, o top 10, o top 5, o que você acha? Mas eu queria, quais são os piores vícios, os piores pecados que a gente tem visto nessa ideia de estudar redação jurídica? Pamplona, é impossível, é tudo. Nós fazemos, e olha, eu posso falar de cadeira, porque a minha primeira língua é o juridiquês. Eu tive que aprender, eu falo outra língua com sotaque. A minha língua é juridiquês. Eu tive que mudar a maneira de escrever e de falar. Então é quase impossível porque nós somos um povo mal nutrido intelectualmente, linguisticamente, e nós aprendemos a apreciar a gordura. A gente não tem o sabor da carne, porque a gente nunca nos deram a carne. A gente não sabe a escrita escorreita. Então, são tantos vícios que os vícios passaram a ser apreciados e ensinados. Então, isso vai desde a prolixidade, a mania de escrever muito, de falar muito. As nossas frases longas, eu pego frases, seriam períodos tecnicamente, para frases de 14 linhas, de 8 linhas, de 7 linhas. Então, meus comentários são sempre assim, eu boto uma barra, mando para a pessoa e digo, olha, transforme isso em 7 outras frases. Porque está impossível ler um texto, porque quando eu chego na metade, eu já não consigo mais respirar. As frases ficam invertidas, com muitas frases intercaladas. Isso faz com que você aumente o número de vírgulas. Muita gente vê uma frase com muita vírgula, pensa que o erro está na vírgula. Não está, é porque você escreveu de forma invertida, com muitas frases intercaladas. O abuso do juridiquês, então, é impossível fazer, é tudo. E temos alguns erros que às vezes parecem que nos foram trazidos da nossa formação do primeiro, do segundo grau. Eu costumo dizer, gente, e viram chavões, eu vejo meus alunos dizendo assim, olha, quando eu quero botar uma pausa, eu boto uma vírgula. Eu digo, tá errado! É quando você botar uma vírgula, vai ter uma pausa. Ou seja, o indivíduo, aí ele separa sujeito de predicado porque ele quer respirar, então ele entendeu a mensagem errado, reproduz e toma isso quase como dogma. Mas eu queria de ouvir de você aqui, especificamente, pensando no jovem estudante, ou jovem estudioso, ou jovem profissional do direito, ou mesmo o que não precisa ser tão jovem, ou que está jovem há mais tempo, né? Quais os conselhos que você daria para alguém que quer aperfeiçoar a sua redação jurídica? O primeiro eu dou, compre o livro e leia. O segundo, quais os conselhos que você daria para... olha, eu estou na Justiça do Trabalho há 30 anos, há 27 como juiz, estou como professor há 26. Eu vejo, eu tinha um amigo que dizia, de tanto ver atraso escrito com Z, não sabia mais como escrevia. Né? Mas, na verdade, é algo que as pessoas precisam cultivar o português, mas no português não com uma ideia de algo que precisa ser lapidado para ser alguma coisa que ninguém entenda. Não, é preciso se comunicar. Isso. Então, é algo que é preciso aprender a se comunicar de forma clara. E eu estimulo todo mundo a aperfeiçoar. Só que eu estou agora pongando na sua cultura e na sua pesquisa. Eu quero saber que conselho eu dou para alguém que quer aperfeiçoar a sua redação. A gente tem que... nós estamos num pântano. É impossível sair desse pântano, porque você olha para um lado, o juiz escreve dessa forma,
você olha do outro, a advogada escreve dessa forma, a promotora escreve, os professores escrevem dessa forma, as pessoas ensinam. Então estamos num pântano, é difícil de fugir. Então você só consegue se você fugir da área jurídica. Tentar escrever menos como Rui Barbosa, mais como Luiz Fernando Veríssimo. Tentar escrever de uma forma mais simples e, principalmente, não tentar codificar o que a gente quer dizer. Se a gente quer dizer uma coisa, diga, não tenha medo de parecer simplório, porque você tem que impressionar o leitor não com a sua linguagem, mas com a sua ideia. Eu acho que as pessoas precisam superar o preconceito de que ser simples é ser menos. Não. Ser simples é ser claro, né? E você tem viajado o país todo. Eu sei que o livro está fazendo um grande sucesso, né? Você está palestrando em tudo quanto é canto, né? Desses rincões desse Brasil. Nós voltamos ao mundo presencial. Nós estamos, nesse ponto, fazendo divulgação da sua produção. E como é que tem sido essa repercussão? Porque eu, como professor, como juiz, eu clamo por uma linguagem mais precisa. Mas, às vezes, parece que a gente é profeta no deserto e a pessoa não está ouvindo. Só que eu tenho sentido a mudança. Eu queria saber de você, que tem um lugar de fala diferenciado, por estar falando sobre isso. Você tem visto essa mudança? Eu achava que eu ia ter alguma reação. Tanto que o livro, ele é briguento. Eu fundamento muito. Não, o livro é briguento, o livro é Antônio Gide. O livro é Antônio Gide. Você não é briguento, você é assertivo. Assertivo. Então, eu achava que eu ia receber resistência. Nenhuma resistência, zero resistência. Todos concordam, todos aceitam. O judiciário quer isso, mas não sabe o que o judiciário quer. Eu estou trazendo uma coisa que todo mundo quer, mas não sabe onde buscar, não sabia o que queria. A Associação dos Magistrados Brasileiros fez uma campanha, uns 10 anos atrás, que intitulada Abaixo o Juridiquês. Então, o coração da associação estava no lugar certo. Eles queriam que o jurista parasse de usar o juridiquês. Mas chegou na metade do projeto, eles viram que não iam obter sucesso, e na segunda parte do livro é um glossário de juridiquês para que o público entenda juridiquês. Então, quando eles viram que ninguém ia abandonar o juridiquês, eles passaram a ensinar o juridiquês para o público. Tem umas passagens no seu livro, me perdoe aqui, porque eu virei fã, entende? Então, eu li o livro. Aí, tá lá, tem uma parte assim, olha, expressões que são inúteis, assim, ó. Aí você fala, olha, isso aqui. Não precisa falar isso. Eu fico brincando dizendo assim, só estudante de jeito fala odiernamente. Você conhece algum ser humano que fala, em vez de falar atualmente, ele fala odierno, ele não fala esquecer, ele fala olvidar, né? Então, tem umas coisas que é uma linguagem própria, né? E quando a gente quer uma redação simples, sem juridiquês, eu acho isso sensacional. E não é somente eu que acho. Tem uma plateia que está afinzona de fazer perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Sueli Lorenzo, advogada, muito feliz por estar participando desse episódio, onde contamos com a presença do professor Gide, que responderá questões sobre redação jurídica. Gide, os advogados têm um receio de escreverem de uma forma concisa, clara, objetiva e parecerem aos juízes uma escrita muito simplista, ou simplesmente abandonar aquele estilo que traduz uma bajulação e parecerem desrespeitosos. O que fazer para tratar esse dilema? Sueli, eu vou responder essa pergunta citando um americano russo, Eugene Volokh, que ele falou o seguinte: as pessoas que leem o seu texto, elas percebem que você usa palavras rebuscadas e erra, porque você está falando acima da sua capacidade. Elas também percebem as palavras rebuscadas, ainda que certas, e prestam muita atenção a essas palavras. Mas quando você escreve com frases simples e você comunica alguma ideia, elas só percebem uma coisa: a ideia, que é aquilo que você quer que ela perceba. Então, eu não acredito, embora, obviamente, todo mundo lembra de alguma juíza ou algum desembargador mal-humorado, mas eu não acredito que um juiz que receba um texto
simples, que transmita uma ideia, ele vai sentir falta do ouvidar, que ele vai sentir falta do deveras ou do porquanto. Vai apenas perceber a mensagem e vai ficar aliviado, porque ao contrário das outras petições, ele não consegue entender nem qual é o pedido. Gigi, complementando a pergunta de Sueli, eu falo, eu estou aprendendo, eu estou aqui aprendendo e eu acho assim sensacional. Tem um colega da magistratura que tem essa mania de rebuscar a linguagem e a piada que se tinha com ele, o cara lia a sentença, disse, poxa, muito bonita, mas eu ganhei, eu perdi. Então a comunicação não estava lá. Só que uma das coisas que aí se atribui a ele é que ele não repete uma expressão. Então, isso acabava ficando folclórico, porque era a petição inicial, exordial, proeminal. Quando ele apareceu com o instrumento ativador da máquina judiciária, a gente ficou sem saber o que dizer. O que você acha dessa ideia de evitar a repetição da expressão? Essa expressão é técnica. Lembra que você falou que certos mitos, eles vêm da escola? Sim. A criança fala e escreve, eu vou para a praia porque eu gosto da praia. Aí a professora olha e diz assim, não, mas você não pode repetir palavra. Aí a pessoa aprende. Minha filha já chegou em casa com problemas assim, com mitos, que eu dizia, mas filha, isso não é verdade. Ela dizia, mas papai, quem vai corrigir a minha prova não é você, é minha professora. Então já não tem uma... Ela nasceu para ser advogada, viu? Ela sabe de onde vem a hierarquia. Então esse é um mito que nasceu na escola. Você sabe que não existe, eu procurei para criticar, não existe em livro quase nenhum essa regra. Isso é só invenção que veio das nossas professorinhas. Daquela, não, você não pode repetir palavra. E a gente, criança, acha que aquilo é verdade. Essa regra não existe, essa regra é errada. Você tem que usar a mesma palavra, especialmente jurista. Exato, porque a prova é técnica. A mesma palavra para a mesma ideia. O Código de Processo Civil fala em petição inicial 90 vezes, eu procurei. Não tem uma exordial, não tem uma proemial. O vestibular. Peça vestibular. E ninguém nunca disse que o CPC é repetitivo. Então, use a mesma palavra durante todo o texto para dizer a mesma coisa. Perfeito. Gide, muito obrigado pela entrevista, as informações foram muito pertinentes, mas eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre terminologia jurídica e o juridiquês? Vitor, perfeita pergunta. Todo mundo fala mal do juridiquês, mas ninguém define o que é juridiquês. E muitos pensam que as palavras técnicas, fideicomisso, uso capião, que essas palavras são parte do juridiquês. A linguagem técnica. Não são. Exato, claro. São palavras Eu li o livro. técnicas. É por isso que você sabe a resposta. São palavras técnicas da nossa linguagem, tanto quanto bisturi. Uma cirurgiã, ela não vira, doutor, senhor Joaquim da Silva, enfermeiro Joaquim, me passa aí a faquinha de cortar gente. Ela não diz, ela diz bisturi. E o enfermeiro passa o bisturi naquela forma que ele foi ensinada. Então, o que é que são as palavras que são juridiquês? Porquanto, deveras, outro sim. Isso é juridiquês, palavras inúteis que não fazem parte da terminologia jurídica. Mas a terminologia jurídica, claro que precisa ser usada. Meu nome é Victor Lantier. Professor, você falou sobre os parágrafos. Eu queria saber quais os principais erros quanto à estruturação de frases e parágrafos na prática jurídica. Victor, obrigado por ter me dado essa deixa, porque eu comecei a falar e não continuei. O mau escritor, ele escreve por frases. Ele faz uma frase, ele faz outra frase, ele faz outra frase, ele vai escrevendo por frases. Quem sabe escrever bem não se estrutura por frases, se estrutura por parágrafos. Então, um bom escritor, ele escreve por parágrafos. E como é o parágrafo bem estruturado? Uma pequena frase introdutória, que nos foi ensinada, né, o tópico frasal. Você desenvolve aquilo,
e, se necessário, uma conclusão. Mas não é assim que o mau escritor escreve, não é assim que o jurista escreve. Eu vejo 2 tipos de estrutura de frase, parágrafo. Uma frase imensa de 8 linhas e o parágrafo acaba. Ou 7 linhas, ou às vezes 4 linhas, e o parágrafo acaba. É um parágrafo curto demais e uma frase longa demais. O outro que eu vejo, a frase de 14, 10, 12 linhas, que é o parágrafo inteiro também. Então, o jurista brasileiro, ele escreve frase a frase. Ele não consegue estruturar o pensamento dele no parágrafo. E se ele estruturasse, não mudava só o estilo. Se ele mudasse isso, mudava a maneira dele comunicar o texto e a mensagem. Então, tanto que eu falo no livro que, ao melhorar o estilo, você melhora a mensagem. A pretensão do livro não é só melhorar o estilo de escrever, mas melhorar o conteúdo. Eu concordo plenamente. Até os cachorros aqui que estão assistindo concordaram e estão fazendo participação especial para saber que quem sabe faz ao vivo. Eu sou Adelina, sou advogada, fui colega de Gide na faculdade, muito me alegro de estar aqui nesse momento. Bem, Gide, o Tribunal de Justiça de São Paulo instituiu uma campanha para que as petições e as sentenças não tivessem mais de 10 páginas. Você acha que isso resolve o problema da escrita concisa? Excelente pergunta, Adelina. Essa campanha, eu acho que era chamada Petição 10, Sentença 10. A ideia era que as petições e as sentenças não passassem de 10 páginas. Ou laudas, como dizem os metidos. Aparentemente, é uma ideia fabulosa, porque ajudaria as pessoas a concentrarem em 10 páginas ou menos o que elas têm a dizer. Porém, de nada adianta uma sentença ou uma petição de 10 páginas quando ela poderia ter 6. Porque a pessoa vai terminar cortando, uma pessoa que tem uma petição de 15 e que queira comprimir para 10, ela pode terminar cortando na carne. Então, sem você saber o que é lixo, o que é entulho, do que é a mensagem, fica impossível você fazer uma petição com 10 páginas. E a proposta de você estudar sobre estilo jurídico é exatamente saber o que pode ser cortado, o que é entulho, do que é a sua mensagem. Essa você não pode cortar. Tanto que um livro de 500 páginas pode ser conciso e uma petição de 1 página pode ser prolixa. Não é a quantidade de letras que diz se é prolixo ou conciso, é a forma de expressão. Adelina, a ideia é identificar na petição ou na sentença o que é gordura e fazer uma lipoaspiração para fazer uma melhor redação. Gide, no seu livro tem 2 passagens que eu reputei bastante interessantes. A primeira, que você, citando Saint-Exupéry, diz que o texto fica bom não quando não falta nada, mas quando não sobra nada. E a outra que você menciona, o autor da carta, que diz que gostaria de ter escrito menos, mas não teve tempo. Realmente, para escrever menos, se gasta muito mais tempo. E a pergunta vem nesse sentido. Proporcionalmente, quanto tempo o redator tem que dedicar à revisão para ter um texto melhor? Obrigado. Pergunta difícil, Bertino, porque a separação entre escrever e revisar é uma separação teórica. Ela não existe. Você escreve e revisa. Você tem que tentar separar na sua cabeça essas 2 atividades para que você entenda que quando você escreve, você não pode se podar. Quando você escreve, você não pode imaginar uma pessoa atrás do seu ombro dizendo: poxa, eu não usaria essa palavra, não. Não pode começar a frase com isso. Você tem que estar livre para produzir o barro que vai ser depois a escultura. Porque o pintor, o escultor, ele compra o material da sua arte. O escultor, ele compra o barro ou ele compra a pedra de mármore e vai esculpir.
O escritor é o único artista que ele tem que produzir o seu material. Você não pode comprar 2.000 palavras de trabalho, de direito do trabalho, e fazer um livro de trabalho. Não é assim. Você tem que produzir. Então você tem que revisar, tem que escrever, esculpir um pouco, escrever mais, talvez precise pesquisar um pouco mais, revisar, escrever e revisar, e escrevendo e revisando, você vai melhorando a cada etapa o seu trabalho. O problema é que o brasileiro não sabe que precisa revisar. E ele escreve, então eu sempre falo, quando uma pessoa me dá uma dissertação de mestrado, eu digo, excelente rascunho para escrever um livro. Porque quem protocola uma petição apenas escreveu e deu uma olhadinha, protocolou um rascunho. Aquilo é o barro. Aquilo não é ainda a sua obra de arte. Então, a revisão é importante, ela tem que ser feita em quantidade grande, mas ela vai junto com a escrita. Complementando a pergunta de Bertino, que é muito importante, eu quero saber se isso é um mito ou qual a sua opinião sobre isso. O pior revisor é o autor, porque o problema é que muitas vezes o autor já está contaminado com alguns vícios que ele não percebe e aí passa. Qual a sua opinião sobre isso? É boa, agora você me confundiu, uma boa pergunta. Porque o melhor revisor é o escritor, mas ele pode se servir de um terceiro para ajudar a detectar falhas. Mas olha como uma coisa interessante. O melhor revisor é o autor se ele aprender a revisar como um terceiro. Então, o processo de revisão é um processo meio espírita, em que o espírito do escritor sai do seu corpo, porque o escritor sabe o que ele quis dizer. Ele sabe como as frases estão concatenadas. Ele sai do seu corpo e entra no seu corpo o espírito de um leitor que não sabe o que você quer dizer. Teoricamente, o receptor da mensagem. O receptor da mensagem. Você tem que ler. Uma maneira que você pode fazer isso é você deixar o texto 3 dias sem ler. Quantas vezes a gente escreveu uma coisa e não reconheceu nossa própria grafia ou uma abreviatura que a gente fez, a gente não? Eu digo que é como às vezes um vinho, tem que deixar maturando, alguma coisa assim. Você deixa aquilo que você esquece e aí você lê aquilo com o espírito de leitor, que não sabe o que você sabe. E aí você, quando detecta uma coisa, você chama o espírito do escritor e diz, eu não entendi isso, corrija. E aí ele vem, corrige e você volta a ler. Você tem que aprender a ler como leitor. Perfeito. Ler como leitor. Revisar como leitor. E corrigir como escritor. Agora, também pedir a uma outra pessoa para ler, um colega, uma pessoa que não seja jurista. Você pode pedir a um parente que leia. A mensagem está clara. Se a mensagem está clara. Você pode pedir a pessoa para ler em voz alta. Se a pessoa lê em voz alta e ela gaguejou numa parte, essa parte você talvez precisasse dar uma fluidez melhor. Gide, parabéns, eu gostei muitíssimo de sua obra, é uma obra muito importante que abriu minha cabeça. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: aqui no Brasil, quando um autor quer discordar do outro, faz muita data vênia, data máxima vênia, como se quisesse pedir desculpas para discordar da opinião do outro autor. Seu estilo, eu observei que é um estilo mais seco, algumas vezes até politicamente incorreto. Você cita diz o nome do autor que você critica. Eu queria saber sua opinião sobre isso aqui no Brasil. Será que essa maneira muito respeitosa de discordar é fruto de uma academia um pouco refratária a embate de opiniões? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que pedir desculpas? Por que tanta data vênia nas nossas petições, nas nossas dissertações? Obrigado. Rodrigo, já com essa camisa e você falando em criar polêmicas, né? Eu realmente tenho um espírito, uma escrita seca, eu discordo respeitosamente, mas sem pedir desculpas.
Eu acho que essa deveria ser a maneira da academia brasileira, mas por algum motivo que eu não consigo identificar, eu não sei se é complexo de superioridade ou de inferioridade, mas por algum motivo nós somos muito melindrosos. A gente tem que se curar disso. Agora, eu pago um preço por escrever dessa forma e por falar dessa forma, por essa sinceridade, por essa falta de polidez de rebuscamento. Eu pago um preço, mas eu acho que é a maneira correta, especialmente da ciência do direito, mas também para a prática do direito. Esse excesso de respeito com sentenças, com acordo, venerando, respeitável, eu acho que isso não deveria existir. E fazendo a saudação ao professor Rodrigo Moraes, que veio hoje muito bem trajado, né? Bora Bahia, minha poesia. Eu quero fazer o registro da minha satisfação de te receber, sabe? Eu não tenho papa na língua, nem vou ficar com melindres. Você é uma referência, ponto. Você sabe disso. E é uma referência para a nossa geração, somos da mesma geração, a diferença de idade é mínima, e você é alguém que, tal qual Raul, saiu da Bahia para fazer sucesso no Brasil e no mundo. Eu tenho muito orgulho de ser seu colega. Eu tenho um enorme prazer de ter te trazido para a minha vida. E eu tenho uma satisfação de dizer que nós começamos uma amizade, que ela seja uma árvore que frutifique. E esse papiano não deixa de ser um primeiro fruto. Me permita brindar. E, meus amigos, vamos encerrar aqui mais um episódio do Papeando com uma poesia que também trata de redação jurídica. Até a próxima. Redação jurídica. Concisão, clareza, precisão, certeza, convicção de presteza, sensação de correnteza, ostentação da fortaleza, condenação à tristeza. Se a redação não tiver a beleza da comunicação com destreza, da perfeita compreensão, da leveza e firmeza. Até a próxima.